Olá, mis amigos, que Dios bendiga su vida grandemente, bendiga su familia. Aquí estamos una vez más. Yo soy Pastor Clécio Alves y queremos compartir un mensaje de la palabra de Dios. Queremos hablar hoy de una manera resumida porque el tema es muy largo, muy grande, para hablarmos em poucos minutos que temos, pero vamos a compartilhar sobre as falsas profecias. Hoje em dia encontramos muitos predicadores profetizando bendições, profetizando prosperidade, profetizando cambio de vida para as pessoas. E nós entendemos por la palavra de Deus que profeta, ele só pode falar mensagem que Deus lhe ordena ou que Deus lhe manda que hable. Eu não posso vir aqui e profetizar que Deus vai cambiar sua vida se você sequer crê nele. Se você tem coração amargado, lleno de ódio, de ressentimentos e não perdona, como vou profetizar cambio de sua vida? Se nós não perdonamos, Deus tampouco nos perdonará. E se Deus não me perdona, tampouco me sana. E como vou eu profetizar sua sanidade se eu não lhe ensino a você a palavra de Deus, o que realmente Deus quer que hagamos para que Ele nos bendiga, para que Ele pueda bendecir nossas vidas, porque é Deus justo e Deus não pode ser injusto e bendecir-te de uma maneira injusta, já que você não está crendo em sua palavra, não está cumprindo com sua palavra, não está obedecendo a sua palavra. Então, queremos mencionar alguns versículos da Bíblia para que você, quando veja algumas profecias e profetas e pastores poderosos que são llenos de poder, têm mais poder que o Senhor, que sai aí enviando bendições a cada rato a todas as pessoas que se metem em seu caminho e em sua congregação. Pero que nos ensina a palavra de Deus em Jeremias capítulo 23. Jeremias, você pode apuntá-lo e ler com calma depois, se você quer. Nos diz o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 21, Deus disse: não enviei eu aqueles profetas, pero eles corriam, eu não les hablé, mas eles profetizavam. Deus disse: eu não os enviei, e saíram correndo. Eu não les hablé e estavam profetizando. Há muitos profetas que hablam sem que Deus les tenha hablado a eles. Eles saem sem que Deus los haya enviado, disse a palavra de Deus. Pero se eles hubieran estado em mi secreto, habrían hecho oír mis palavras a mi pueblo e lo habrían hecho volver de su mal camino e de la maldad de sus obras. Se eles estivessem no conselho do Senhor, hubieran escuchado a palavra do Senhor e hubieran transmitido a palavra de Deus para que a gente dejara sus malos caminos, é o que diz a palavra. Tienen que dejar sus malos caminos, tienes que abandonar as coisas que a Deus não lhe agrada. Tem que haver uma conversão sincera delante de Deus. E no verso 25 diz: eu he oído lo que aqueles profetas dijeron, profetizando mentira em mi nome, dizendo sonhé, sonhé, profetizando mentiras a las personas, coisas que Deus não les habló. E disse, verso 26, hasta quando estará esto en el corazón de los profetas que profetizam mentira e que profetizam el engaño de su corazón? El engaño de su corazón. Está hablando de su mente, coisas de su cabeça. Não que Deus les haya dicho: hermana, te voy a sanar, hermana, el Senhor te bendecerá, hermana, el Senhor te prosperará. As promessas de Deus estão escritas em sua palavra. E se nós obedecemos a palavra de Deus, aunque nenhum pastor ou nenhum profeta profetize nada sobre sua vida, Deus te bendecerá. Por lo menos Deus nos ha bendecido e nadie me ha profetizado nada, pero eu tenho a profecia da palavra de Deus. Esta palavra é verdadeira. Estas profecias são seguras e podemos confiar em elas. Se regressamos a Jeremias 23, 16, Deus disse assim: assim ha dicho Jehová de los ejércitos, não escuchéis as palavras de los profetas que os profetizam e os alimentam com vanas esperanças. Hablam visão de su próprio coração, não de la boca de Jehová. Alimentam as pessoas com falsas esperanças. E o tempo vai passando e nunca se cumprem suas profecias, nunca se cumprem suas promessas, porque não levam a palavra de Deus. Se há algo que pode cambiar sua vida, é a palavra de Deus. Esta palavra tem poder para cambiar sua vida quando você a recebe em seu coração, quando você crê nela, se sujeta a ela e obedece a palavra de Deus e passa a viver de acordo a esta palavra. Ela tem poder para trazer a prosperidade, a salvação, a vida eterna, a sanidade, a bendição para sua vida. E não essas profecias de homens que
hablan a nombre de Dios y Dios siquiera los ha enviado. Encontramos en Deuteronomio capítulo 18, para terminar y resumir el tema de hoy. En Deuteronomio 18, versículo 20, en el Viejo Testamento encontramos que nos dice Dios: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a que yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. El profeta que habla lo que Dios no mandó hablar, Dios dice morirá. Y que habla en nombre de otros dioses morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que digo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. Si lo que habla el profeta no se cumple, es un mentiroso, es un engañador. Dios no ha hablado por la boca de ese hombre, porque la palabra del hombre de Dios se cumple. El mensaje de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Por eso nosotros debemos hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí se cumplirá en su vida. Y si somos profetas del Señor, la palabra de Dios está en nuestra boca, esa palabra se cumplirá. Pero falsas profecías traen vanas esperanzas a las personas y nunca se cumplen. Y las personas acaban quedando frustradas con su fe, frustradas con Dios, frustradas con la iglesia, frustradas con la Biblia, porque están creyendo en falsos profetas, en falsas profecías, en promesas que no van a cumplirse jamás. Pongamos la atención, mis hermanos, a la palabra de Dios. Nos dediquemos a estudiar, a escudriñar, a conocer la palabra de Dios y no estar creyendo a lo que los hombres empiezan a hablar y siquiera Dios nos dice eso en su palabra. No se guíe y no se lleve de tales profetas. Ese es el mensaje que queremos compartir con usted hoy sobre falsos profetas y falsas profecías. Busque en la palabra de Dios. Hay muchísimas promesas contenidas en toda la Sagrada Escritura. Son promesas de bendiciones, pero si no nos sujetamos a la palabra de Dios, estas bendiciones jamás se cumplirán en su vida. Quiero orar por usted, si me permite, y por su familia, para que sí, la profecía de la palabra de Dios se cumpla en su vida. Oremos al Señor. Amado Dios santo y poderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios quiero pedir que bendigas a estas personas en nombre de Jesús. Quiero pedir a Dios que su palabra se cumpla en la vida de estas personas y que la verdadera profecía se cumpla en su vida, que ellos tengan el entendimiento de lo que está escrito en la palabra del Señor. Oramos, su palabra nos dice para que oremos unos por los otros, para que oremos por los enfermos, para que oremos por Israel, por Jerusalén, para que oremos, ó Dios, y estamos orando por esas personas, para que les abra el entendimiento, para que les dé la comprensión que ellos necesitan, ó Dios, de su palabra, que nos aferremos a la palabra de Dios, que esperemos en sus promesas, porque sus promesas son verdaderas, las profecías de su palabra son verdaderas y se cumplirán en nuestras vidas. Y la palabra de Dios en la boca de sus siervos son verdaderas y también se cumplirán en la vida de su pueblo. Por eso oramos para que bendigas a estas personas en todos los aspectos de su vida, desde cuando ellos se sometan a su palabra, se sujeten a su palabra, que puedan ser bendecidos. Se los encomendamos a todos a ti, ó Dios, para que su gracia los alcance a todos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si usted cree, seguramente Dios bendecirá su vida a partir del momento en que usted decida sujetarse a la palabra del Señor. Mi nombre es Pastor Clésio Alves. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta nuestro próximo encuentro.